Olá pessoal, hoje vamos resolver mais um problema do The Huxley, tá? Desta vez será o Dieta da Farofa, tá? Esse problema exige aí um pouco de laço, certo? E condicional, não é nada muito complicado não. Então vamos lá. Diana descobriu que se realmente deseja emagrecer, deve reduzir a quantidade de farofa que consome no almoço. Para isso ela decidiu anotar quantos gramas consumiu por dia e no final da semana calcular a média diária. Seu objetivo é atingir um consumo diário médio de farofa abaixo de 30 gramas. O seu programa deve calcular o consumo médio diário por um período de uma semana. Caso o consumo médio diário tenha ficado abaixo de 30 gramas, seu programa deve imprimir uma mensagem meta atingida. Observação: é obrigatória a utilização de um único laço e exclusivamente do tipo while na leitura dos dados. Uma sequência de 7 números inteiros será sua entrada, sendo um inteiro em cada linha, que vai representar o consumo diário em gramas de farofa. O formato de saída deve imprimir o consumo médio diário de farofa, que será um ponto flutuante com duas casas decimais, e na segunda linha deve ser impressa a mensagem meta atingida, caso o consumo médio tenha sido inferior a 30 gramas por dia. Então você precisa calcular a média diária e com base nessa meta, né, se essa meta de menos de 30 gramas por dia for atingida, então você vai ter uma mensagem na tela que é meta atingida, certo? Então temos aqui 210,000, ou seja, em um dia ela consumiu, no primeiro dia consumiu 210 gramas. Dividido por 7, isso vai dar 30 gramas. Mas tem que ser menor do que 30. Então, nesse caso aqui, ela não atingiu a meta. Tá? A mesma coisa aqui, 300 já ultrapassou. Tá? Vai dar 50, se você totalizar tudo aqui vai dar 50 né, na média diária, então também não vai atingir a meta. Já nesse outro caso aqui, né, você vai ter 20 de média, portanto, a impressão na tela vai ser meta atingida. Certo? Então vamos lá enviar nossa resposta. Vou limpar aqui, né? E vamos começar. Então, o problema, né, pede que você leia 7 valores, né? Que são os valores inteiros, né? Então ele fala que são 7 números inteiros e vai dar como resultado a média diária com duas casas decimais, tá? Então, vamos lá. Obviamente, ele pede para usar um laço while, né? E o objetivo é que a gente conte quantos valores, né? Use para controlar a quantidade de valores que foram lidos, certo? Então, eu vou começar aqui com n igual a 0 e enquanto n for menor do que 7, eu vou executar a leitura de um valor, tá? Então, o consumo de farofa vai ser um inteiro que vai vir da entrada, certo? Mas eu preciso acumular esse consumo em algum lugar. Então, se eu preciso acumular, vocês vão usar aqui uma variável que começa com 0, certo? Porque né, no começo da semana não consumiu nada. Aí a cada dia você vai lendo o consumo e vai incrementando nessa variável soma. Então, variável soma vai ser o que já tem em soma somado com o consumo. Tá? Então, até aqui, se você executar e simplesmente imprimisse soma, o que é que vocês iriam ver? Ó, na verdade, vai dar um erro aqui, né? Por quê? Porque eu não estou incrementando o n. Então, ele vai executar e não vai alterar o valor de n. Como o n começa com 0, e 0 sempre é menor do que 7, ele vai ficar rodando aqui para sempre, certo? Então, vai dar um erro. O que eu tenho que fazer aqui é incrementar n mais 1, certo? Para que n passe a ser de 0, ele passa a ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com n igual a 6 vai ser a última vez que ele vai executar, porque quando ele chegar a 7, ele vai barrar aqui o laço, não vai interromper o laço e vai passar para o passo seguinte. Então, executando o código aqui, ele vai me dar apenas o quê? A soma, certo? Então, ele escolheu isso aqui, então 15 mais 25
certo? Você vai ter 40. 40 mais 25, 65. 65 mais 35, 100. 100 mais 20, 120. Mais 20, 140. Mais 0, 140. Então ele está me dando o total, né? Mas o que ele pede é para calcular a média. Eu sei que são 7 valores. Então, simplesmente, eu vou fazer o que? Soma dividido por 7. Como eu vou precisar desse valor depois, então eu vou calcular separadamente a média, certo? Como sendo soma dividido por 7. E aqui eu vou imprimir a média, certo? Executando o código, já vai dar um resultado diferente, que é 20.0, tá? Agora, observem que ele pede que seja com 2 casas decimais. Então, vou formatar aqui logo com 2 casas decimais para não ter problema depois, tá? Então, já estou imprimindo a média. Vamos executar. Aqui está imprimindo com 2 casas decimais, conforme pedido. O que está faltando agora? Eu decidi se ele atingiu a meta. Muito fácil. Vocês já calcularam a média, tá? O que está faltando agora? Fazer a decisão. Então, vamos lá. Se a média for menor do que quanto? 30. Então, eu vou imprimir meta atingida. Só que não é se, né? Em Python é if. Se a média é menor do que 30, meta atingida. Certo? Vamos executar agora. Ok, meta atingida. Agora, se eu alterar aqui, né, e botar mais um 0, aí a média vai subir e a meta não vai ser mais atingida. Certo? Então vamos submeter e ver qual foi a resposta aí se passa no caso de teste, né? Então, problema resolvido com sucesso. Bom, então é isso aí, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem dúvidas, deixem no comentário, mandem e-mail que eu respondo. Ok, então até a próxima aula.